Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao meu canal. Eu me chamo Éder Chaves, meu canal Sabe Aquele Livro. É um prazer ter vocês aqui novamente e hoje a gente vai fazer o review, a resenha de um livro, acho que emocionante, forte, impactante, são as palavras que mais bem definem esse livro, que é o Diário de Anne Frank, tá? Mas antes eu gostaria de deixar um recadinho aqui para vocês. Aqui no meu canal, pessoal, vocês encontram o devocional diário. Todos os dias, de madrugadinha, eu acordo para fazer a leitura do devocional do dia para vocês, que é desse livro aqui maravilhoso. Então, cada dia representa uma página desse livro, uma reflexão do dia, e também, após eu comentar a reflexão do dia no livro, na sua página correspondente, essa página ela insinua um capítulo da Bíblia. Depois, né, anexo a essa leitura desse pensamento aqui do livro, eu vou até a Bíblia, a minha Bíblia aqui personalizada, e faço a leitura do capítulo do dia também, tá bom? Então, se vocês procurarem no meu canal, vocês vão ver aí com os nomes de Devocional do Dia. Então, tem quase todos os meses de setembro aí, em outubro, terão, novembro, enfim. Enquanto Deus permitir, eu vou estar gravando e levando essa mensagem aí, essa palavra forte do nosso Senhor Jesus Cristo para vocês, tá bom? Então, antes da gente começar a falar desse livro aqui, que é forte, esse livro é pesado. Eu vou pedir que roda a vinheta e a gente já dá continuação nele. Bom, pessoal, agora sim, falando do livro, Anne Frank, ela foi uma jovem judia alemã que se tornou uma das figuras mais conhecidas e emblemáticas do Holocausto, devido ao seu diário que documenta sua vida enquanto ela se escondia dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu no dia 12 de junho de 1929 em Frankfurt, Alemanha. Anne se mudou com sua família para Amsterdã, na Holanda, em 1934, fugindo da perseguição nazista. Em 1942, quando a perseguição aos judeus se intensificou, a família Frank se escondeu em um anexo secreto atrás do escritório do pai de Anne, o Dr. Otto Frank. Durante os 2 anos em que estiveram escondidos, Anne escreveu em seus diários sobre as suas experiências, pensamentos e sentimentos. Ela descreveu a vida no esconderijo, suas relações com os outros moradores e suas reflexões sobre a humanidade e a guerra. Anne Frank, uma adolescente de 13 anos, começa a escrever em seu diário pouco antes de sua família se esconder nesse local. E nesse anexo, eles viviam com outra família judia, os Van Pels, e mais tarde são acompanhados por Fritz Pfeiffer e um dentista. Durante esses 2 anos, Anne descreve a vida cotidiana no esconderijo, seus pensamentos, medos, sonhos e esperanças. Ela fala sobre a natureza humana, a crueldade da guerra e a beleza que ainda vê no mundo, mesmo em tempos de terror. O Diário de Anne Frank tem uma importância histórica muito profunda e multifacetada. O testemunho pessoal do Holocausto. O diário oferece uma visão íntima e pessoal das experiências de uma jovem judia durante a perseguição nazista. Ele humaniza as estatísticas e os fatos históricos, permitindo que os leitores se conectem emocionalmente com a tragédia do Holocausto. A documentação da vida em um esconderijo. Anne Frank descreve detalhadamente a vida no anexo secreto, incluindo as dificuldades, os medos e as esperanças dos que estavam ali escondidos. Isso fornece um registro valioso das condições de vida e das estratégias de sobrevivência durante a guerra. Reflexões sobre a humanidade. As reflexões de Anne sobre a natureza humana, a guerra e a esperança são profundas e fora de seu tempo. Seu otimismo e sua capacidade de encontrar beleza no mundo
mesmo em circunstâncias terríveis, inspiram leitores de todas as idades. Educação e memória. O diário é amplamente utilizado em programas educacionais para ensinar sobre o Holocausto e a promover a tolerância e os direitos humanos. Ele serve como um lembrete poderoso dos perigos do ódio e da discriminação. Seu impacto cultural. Desde sua publicação, o diário tem sido traduzido para dezenas de idiomas e adaptado para peças de teatro, filmes e outras formas de mídia. Ele continua a ser uma obra influente na literatura mundial e na cultura popular. Tem um filme também, tá, pessoal? Através do diário, Anne Frank se tornou um símbolo da resistência e da resiliência humana, e sua história continua a tocar e a educar milhões de pessoas ao redor do mundo. Após a prisão da família Frank, em agosto de 1944, o anexo secreto foi saqueado pela polícia nazista. Miep Gies e Bep von Schulka, duas pessoas que ajudaram a esconder a família, encontraram um diário de Anne, junto com outros papéis espalhados pelo chão do esconderijo. Elas guardaram esses documentos com a esperança de devolvê-los a Anne após a guerra. Infelizmente, Anne não sobreviveu e em agosto de 1944 o esconderijo foi descoberto e a família Frank foi deportada para campos de concentração. Anne e sua irmã Margot morreram de tifo no campo de Bergen-Belsen em março de 1945, pouco antes do fim da guerra. O pai de Anne, Otto Frank, foi o único sobrevivente da família, e após a guerra ele encontrou e publicou o Diário de Anne, assim que se tornou um dos livros mais lidos e influentes do mundo. Mas seu pai, Otto Frank, retornou a Amsterdã como o único sobrevivente da família. Ele entregou o diário a Otto, que ficou profundamente emocionado ao ler os escritos de sua filha. Reconhecendo a importância e o impacto potencial do diário, Otto decidiu publicá-lo. O diário foi publicado pela primeira vez em 1947 e desde então se tornou um dos relatos mais importantes e lidos sobre o Holocausto no mundo. Esse diário é um relato íntimo e comovente da vida de uma jovem judia durante a Segunda Guerra Mundial. Como eu disse, ele foi escrito por Anne Frank enquanto ela e sua família estavam escondidos dos nazistas em um anexo secreto, no quartinho dos fundos, entre o período de 1942 e 44. Esse diário, ele é um testemunho poderoso da resiliência humana e da esperança em meio à adversidade. Ele oferece uma visão única, pessoal, dos horrores da guerra e da perseguição, mas também destaca a capacidade de encontrar beleza e significado, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Aqui estão algumas das citações mais famosas e impactantes do diário de Anne Frank. O papel tem mais paciência do que as pessoas. Anne expressa como escrever em seu diário lhe oferece um alívio para que as interações humanas nem sempre proporcionaram. Que maravilha é ninguém precisar esperar um único momento para melhorar o mundo. Essa é uma reflexão sobre a capacidade de cada indivíduo de fazer a diferença imediatamente. Eu não penso sobre toda a miséria, mas sobre a beleza que ainda permanece. Anne mostra seu otimismo e sua capacidade de encontrar beleza mesmo em tempos difíceis. As pessoas podem dizer para você ficar calado, mas isso não o impede de ter sua própria opinião. Uma afirmação sobre a importância de pensamento e de liberdade. Veja como uma única vela pode desafiar e definir a escuridão. Uma metáfora muito poderosa sobre a esperança e a resistência. Essas citações, as quais mencionei agora, refletem profundidade e a sabedoria de Anne Frank, mesmo sendo tão jovem. Esse diário, ele aborda vários temas profundos e universais. E aqui estão alguns dos principais temas. Esperança e resiliência. Apesar das circunstâncias terríveis, Anne mantém uma visão otimista e esperançosa sobre a vida e o futuro. Sua capacidade de encontrar beleza e significado em meio à adversidade é um tema central. Crescimento
e autodescoberta. O diário documenta a transição de Anne de uma adolescente para uma jovem adulta. Ela reflete sobre sua identidade, seus sonhos e suas aspirações, oferecendo uma visão íntima de seu desenvolvimento pessoal. Medo e perseguição. A constante ameaça de descoberta e a realidade da perseguição nazista são temas recorrentes. Anne descreve o medo e a tensão de viver escondida, bem como a injustiça e a crueldade da guerra. Família e relacionamentos. As dinâmicas familiares e as relações com os outros moradores do anexo são exploradas em detalhes. Anne fala sobre os conflitos, as tensões e os momentos de solidariedade que surgem em um ambiente tão restrito. Era muita gente para um espaço bem pequeno ali. Humanidade e injustiça. Anne reflete sobre a natureza humana, a bondade e a maldade e a injustiça da perseguição que ela e milhões de outros judeus enfrentaram. Suas observações oferecem uma perspectiva profunda sobre a condição humana. Liberdade e confinamento. O contraste entre liberdade que Anne deseja e o confinamento físico e psicológico que ela experimenta no tema é uma coisa muito poderosa. Ela sonha com um mundo além das paredes, dos esconderijos e anseia por liberdade. Esses temas fazem do diário não apenas um documento histórico, mas também uma obra literária rica e multifacetada que continua a ressoar com leitores de todas as idades. Quando o Diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947, ele recebeu uma recepção mista, mas geralmente positiva. Inicialmente o livro foi publicado na Holanda, com outro título, chamado de O Anexo. A recepção crítica foi favorável, destacando a autenticidade e a profundidade emocional do relato de Anne. À medida que o diário foi traduzido para outros idiomas e publicado internacionalmente, especialmente em 1952, ele ganhou ampla atenção e aclamação. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, o livro foi bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica, sendo elogiado por sua poderosa narrativa e pela perspectiva única que oferecia sobre a vida durante o Holocausto. O impacto do diário cresceu ao longo dos anos, tornando-se um dos livros mais lidos e mais influentes do mundo. Ele foi adaptado para peças de teatro, filme, como eu já falei, e continua a ser uma ferramenta educacional muito importante para ensinar sobre o Holocausto e promover a tolerância e os direitos humanos. É isso, pessoal. Esse foi o resumo desse livro. Eu recomendo fortíssimo para vocês que vocês, de alguma forma, seja por alguma plataforma de venda, seja numa livraria que você tem perto da sua casa, o Diário de Anne Frank, ele é um livro assim que você não quer parar de ler. Eu li, ele é um livro assim de largura pequena a média, Eu li ele em 3 dias e devo confessar que 3 dias e 2 madrugadas, porque eu ficava é um diário. Parece redundante o que eu vou falar, mas ele é dividido assim, por datas, certinho, pessoal. Vou ler um pedaço para vocês terem uma ideia. Eu vou abrir aleatoriamente aqui. Olha, terça-feira, 27 de abril de 1943. Querida Kitty. Kitty é o nome que ela deu para o diário dela, Então ela considerava o diário dela, diário que ela havia ganho no aniversário dela, junto com um monte de outras coisas, guloseimas, algumas peças de roupa, enfim. E depois de alguns dias de intimidade com esse diário, que foi o presente que ela mais gostou, foi ideia de seu pai dar esse livro em branco para ela, esse diário. E depois de alguns dias ela apelidou esse diário de Kitty. Então, depois de um certo tempo, ela começa a chamá-lo intimamente de Kitty. Acabei de mudar de página aqui. Quinta-feira, 26 de outubro de 1942. Querida Kitty, estou nervosa. O papai está doente. Tem muita febre e manchas vermelhas pelo corpo, como acontece quando se tem sarampo. A mamãe está cuidando para que ele transpire muito, porque assim talvez a temperatura possa baixar. Então ele vai seguindo assim, pessoal. Depois ela relata aquilo no dia,
muda-se a data, às vezes tem um período assim de uma semana entre uma escrita e outra, e ela destaca isso quando passam-se alguns dias, o porquê desse hiato, né? O porquê dessa lacuna de tempo aí, porque ela não escreveu durante esses dias, seja porque eles tiveram que ficar calados ali naquele anexo, né? Na parte de trás, naquele esconderijo ali atrás do escritório dos patrões do Otto, né? Que o Dr. Otto, que é o pai dela, e ela diz que tinham que ficar em silêncio, então tinham que permanecer deitados para que a polícia nazista não os visse, não percebesse nenhuma movimentação, as cortinas das janelas o tempo todo fechadas. É um livro assim, pessoal, eu devo confessar que eu tenho um coração assim, um pouco amolecido, sabe? E por vezes eu tive que fechar a torneirinha aqui, porque tem partes aqui do livro que realmente tocam profundamente. É um livro bem contundente, é um livro assim que vai na pele mesmo, sabe? É a navalha na carne mesmo dessa brutalidade, desse crime hediondo, desastroso, esse episódio horrendo da história aí da civilização, né? Da história recente aí, que foi esse período da Segunda Guerra, promovido aí pelos nazistas da Alemanha. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você ficou comigo aqui até agora, peço, por favor, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com as pessoas que você tem certeza que vão gostar do conteúdo. Em breve a gente vai se encontrar de novo e continue me acompanhando pelas minhas redes sociais, porque logo, logo, talvez até hoje mesmo, eu já vou soltar uma nova enquete para saber quais livros, aliás, qual o livro dos livros que eu vou tirar foto, vocês querem que eu faça o review, a resenha dessa vez, tá bom? Não se esqueçam de curtir o vídeo, por favor, isso me ajuda, me estimula e me motiva muito. Compartilhem, tá? E se você não é inscrito no canal ainda, aproveita, coloca o dedinho no se inscrever ali e assim que sair os devocionais que eu comentei com vocês são diários, de segunda a segunda, eles são postados às 6 horas da manhã, eu gravo de madrugadinha e posto às 6 horas da manhã, para que você possa ter essa mensagem de paz, essa mensagem complementar aí no seu coração para você carregar para sua jornada de trabalho, para o seu dia, para sua ida à escola, enfim, ou até mesmo em casa, né? Sendo agraciado aí e contemplada pelo Pai com essas palavras. Tá bom? Então, eu encerro por aqui. Deixo essa super recomendação, o Diário de Anne Frank. É um livro assim, eu só tenho elogios para ele. Tá ok? Fiquem com Deus. Uma excelente semana que vai se iniciar aí para cada um de vocês. Paz e luz e até o próximo vídeo.